Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. Que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amor.
necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. foste escolhida. Um anjo vem
ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante, boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Bom dia, gente amiga. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Centro Espírita Miguel e também à nossa reunião das manhãs de domingo. Sou Miriam, uma trabalhadora da casa. Desejo a vocês e às suas famílias muita saúde, muita paz, que Deus lhes abençoe. Para iniciar, alguns lembretes. Além dessa reunião pública, que acontece aos domingos às 9 horas da manhã, temos mais 2 reuniões públicas sendo transmitidas aqui por esse canal. Às quintas-feiras, 14h30, e às sextas-feiras, às 20 horas. Também 2 reuniões de fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nessas reuniões, vocês poderão colocar o nome dos enfermos no chat. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade, na qual poderemos colocar o nome dos desencarnados, dos nossos queridos que já partiram para a pátria espiritual, no chat para a prece. E hoje, os estudos serão realizados pelas nossas companheiras Silvia Costa, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, Lei de Destruição, e nos falará da pena de morte, questões 760 a 765. A Silvia também fará a prece inicial. E Fátima Queiroz nos trará o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, itens 7 e 8, Convidar os pobres e os estropiados. Fátima também fará a nossa prece final. E durante os estudos, o nosso combinado de sempre, o bom uso do chat, para que possamos prestar a máxima atenção em todas as informações, nas pesquisas, nas reflexões que as nossas companheiras nos trarão nesta manhã. Ao final da reunião, temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, levando a evangelização às crianças em todas as reuniões públicas. E para que esses estudos, a evangelização infantil, a prece da saudade, os estudos das reuniões de fluidoterapia possam chegar a mais pessoas, cada vez a mais pessoas, a um número maior de pessoas, nós pedimos, por gentileza, que vocês deem um like nesse vídeo. É aquele joinha, porque quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube o promove. E por que essa promoção? Porque significa levar a mais pessoas conhecimento, consolo, iluminação. Então pedimos que nesse vídeo
E nos outros vídeos das outras reuniões que vocês estejam assistindo, estejam fazendo parte delas, que deem um like. E lembramos também que na descrição do vídeo, de todos os vídeos do canal, vocês vão encontrar os links para o atendimento fraterno, para o jornalzinho do centro e também para saberem dos avisos do mês. Então, vamos iniciar agora a nossa manhã de estudos, o nosso banquete, que foi permitido a todos nós por Deus, nessa comunhão de corações e de mentes, nessa comunhão fraterna bendita, da qual estamos fazendo parte nessa manhã. Que Jesus nos abençoe. Um excelente domingo a todos. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda o teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental das horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus.
Bom dia a todos. Vamos, num só pensamento, nos sintonizarmos com a espiritualidade de luz, com o pensamento ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, agradecendo por tudo que recebemos em cada instante, desde o momento da nossa reencarnação, que é uma oportunidade para evoluirmos, para crescermos, e que o Pai sempre nos ampara, nos dando a certeza de que estamos sempre amparados, temos sempre aqueles amigos ao nosso lado a nos amparar, a nos orientar e a nos proteger. E com essa certeza desse amparo, pedimos ao Pai misericórdia para o nosso planeta, bênçãos para toda a humanidade, esclarecimento para todos os governantes, para que eles possam fazer o melhor com o compromisso que trouxeram. E que nós possamos também fazer o nosso melhor, contribuindo para a evolução de todos nós. Pedimos pelos doentes, pelos aflitos, pelos desesperançados, por todos aqueles irmãos que estão desempregados, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, num leito de dor. Por todos aqueles que mentalizam a nossa casa, que clamam ao Pai um remédio para as suas dores físicas e espirituais. Que cada um possa ser envolvido por esse imenso amor do nosso Pai e que tenha força, resignação e fé para seguir em frente. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa, e o nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, serão as questões 760 a 765. É a continuidade do capítulo 6, Lei de Destruição. O título é Pena de Morte. Que possamos ter um bom estudo e, sempre que possível, aproveitar no nosso dia a dia as reflexões aqui trazidas. Vamos iniciar com uma breve introdução sobre o tema. A pena de morte, chamada pena capital, é um processo no qual uma pessoa é morta como punição por um crime cometido. Mas não é qualquer tipo de morte. Ela precisa ser realizada pelo Estado, após decisão judicial que condena essa pessoa à sentença de morte. É diferente de uma execução, que consiste na morte de uma pessoa sem o processo legal que a autorize. A morte como punição, que é uma pena capital, é tão antiga quanto o próprio ser humano e vem sendo utilizada de forma socialmente legitimada e legalmente apoiada, ou mesmo de forma criminosa, como é o caso das execuções realizadas por alguns grupos criminosos. Do Império Romano, com as mortes por crucificação, afogamento, linchamento e empalação,
até os corredores da morte dos anos modernos, que executam aqueles condenados com injeções letais, enforcamento ou na cadeira elétrica. As penas capitais já foram usadas por um gigantesco número de nações. Hoje, graças a Deus, ela é utilizada por poucos países. E se nós, a humanidade, evoluirmos, acabaremos com essa penalidade dos nossos códigos penais. Os crimes passíveis de serem julgados como dignos de pena de morte são variados e mudam de acordo com o período histórico, o contexto sociocultural da nação e a sua constituição legal. A última vez em que a pena de morte para crimes civis foi aplicada no Brasil foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do nosso Código Penal, com a proclamação da República em 1889. Que alegria podermos dizer que o nosso país acabou com essa penalidade. Então vamos entrando nas questões propriamente ditas. A questão 760 diz assim: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E aí a resposta vem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de nós. E aí o Kardec faz um comentário onde ele diz: o progresso social ainda deixa muito a desejar. E o que isso quer dizer? Que nós ainda estamos muito presos a sentimentos mesquinhos que nos levam a praticar esses atos, a achar que temos o poder de julgar um irmão e condená-lo à morte. Porque se já estivéssemos conscientes, praticando o amor que Jesus nos ensinou, nós nos colocaríamos no lugar do outro e pensaríamos se teríamos o direito do julgamento daquele irmão, porque não sabemos o que fizemos ou o que podemos fazer. E será que, se estivéssemos no lugar desse irmão, acharíamos justo a condenação pela pena de morte? Então, se ainda estamos tão mesquinhos, como podemos pensar que temos capacidade de julgar? Até porque sabemos que a vida é um bem dado por Deus, pelo Pai, e só Ele pode tirar. E que todos os irmãos merecem, precisam
de compreensão para seguir em frente, existir a possibilidade de se arrepender, de voltar atrás. E aí na questão 761, diz assim: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um elemento perigoso? Aí Kardec diz: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. É mais ou menos o que falei na outra questão, de que nós não temos essa capacidade, esse direito de tirar a vida do outro, mesmo achando que aquele outro é um perigo. Temos outros meios, até mesmo orando por esse irmão para que ele encontre o perigo, o arrependimento, porque, como já conhecemos a doutrina, sabemos que esse irmão, ele vai um dia responder à justiça de Deus. Ele vai responder à sua própria consciência, que um dia vai chamá-lo à verdade. E nós não sabemos o que fizemos. Que direito é esse que temos de achar que podemos julgar aquele irmão que hoje está no descaminho a pena de morte? Na questão 762, diz assim: se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? A resposta é assim: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Aqui diz que sobre a civilização, as civilizações antigas, mais atrasadas, que tinham e que ainda muitas aplicam essa pena de morte, se é por uma coisa que eles julgavam necessário. E aqui, mais uma vez, mostrando que se nos esclarecermos perante a justiça divina, vamos ver que nunca é necessário, que nós é que fomos ignorantes e que em outras encarnações, em outros tempos, achávamos justo a pena de morte. Mas quando nos colocarmos com o coração, tendo amor, compreendendo, entendendo aquele que errou, vamos ver que não há necessidade dessa pena a ser aplicada. Na questão 763, diz o seguinte: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo relatos dos morticínios
morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e que frequentemente, em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar a peso de sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes ele não havia cometido? Com essa questão, podemos refletir o sentimento que cada um de nós tem quando temos notícias daqueles que passam por torturas, que passam por situações que sofrem, muitos deles que passam sendo a sua liberdade tolhida, sem nem mesmo ter sido julgado, apenas por uma aparência os colocam numa prisão. Muitas vezes temos notícias disso, das prisões injustas, e isso não nos toca ao coração? É o momento de pensarmos: será que se fosse alguém, algum ente querido meu, eu pensaria de forma fria, deixando, ele deve ter feito alguma coisa? Não. Se nós pensamos no Evangelho de Jesus, pensamos em todos os ensinamentos de amor que ele deixou, como é que vamos ter um pensamento de que é normal a tortura, é normal a condenação à pena de morte? Se aprendemos que somos todos iguais, que somos todos irmãos, e não queremos em momento nenhum para nós essa situação, como vamos encarar com naturalidade pensar que um irmão pode passar por uma situação dessa? E só vamos admitir, expulsar dos nossos pensamentos essa penalidade tão brutal quando realmente estivermos com o coração, com o pensamento ligado ao que o Pai e o que Jesus quer de todos nós: amor. Amor para com todos. Que não podemos falar em amor ao Pai se ainda nem aprendemos a amar o nosso irmão. Na questão 764, ela é da seguinte forma: Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? E aí vem a resposta: tomai tento, estais equivocado quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele quem aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punido naquilo em que pecais, nessa vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. E este sentido das palavras é este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoais? Ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado. Compreendei bem isso.
essa resposta vem nos mostrar, quando ele diz assim, tomai tento, nos dá uma sacudidela para entender que aqui quando diz quem matar pela espada perecerá pela espada, foi de uma maneira figurada, porque Jesus, se ele só era amor, ele não ia incentivar aos outros que fizesse algum mal ao irmão porque se sentiu injustiçado. Tanto é que ele, numa das passagens, ele nos ensina que se levarmos uma bofetada em uma face, que devemos dar a outra. Também aprendemos na pergunta quantas vezes devemos perdoar. Ali é uma demonstração desse amor de Jesus, que ele quer nos dizer que nós não temos o direito de achar que podemos aplicar alguma pena porque sofremos algum mal, porque passamos por alguma situação injusta. Pelo contrário, Jesus nos ensina sempre o perdão. Ensina sempre que devemos olhar o nosso irmão com compreensão, porque pedimos que perdoe as nossas ofensas. O Pai Nosso já diz, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos ser perdoados. Devemos perdoar. Então, se queremos ser perdoados, por que não vamos aprender a perdoar? A entender que o irmão também erra, porque nós erramos, porque estamos num planeta de provas e expiações. Se ainda estamos num planeta desta maneira, é porque somos muitos imperfeitos, ainda praticamos muitos atos impensados, muitos atos que ferem ao nosso irmão. E assim como ainda ferimos e queremos o perdão, temos que entender que o irmão que erra também precisa e merece da nossa compreensão e do nosso perdão. E a sociedade só vai melhorar, entender e banir essa pena, esse castigo, essa punição com a pena de morte, quando todos tiverem o entendimento disso, de que não temos o direito de julgar e muito menos de aplicar essa pena de morte. A questão 765, ela diz: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? A resposta é a seguinte: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. É a responsabilidade que cada um tem que compreender que o nome de Deus, ele deve ser usado para o amor, para a caridade, para o perdão. E nunca para praticar uma chamada justiça, que a justiça de Deus não está em nossas mãos, está com Ele. E é Ele que sabe
É Ele que tem o poder de aplicar. E se nós utilizarmos a aplicação de uma pena, principalmente a pena de morte em nome de Deus, nós estaremos praticando um ato criminoso e vamos ser responsabilizados, porque principalmente quando já conhecemos os ensinamentos, já temos essa doutrina que só veio complementar, veio trazer a boa nova, onde nós temos vários irmãos que nos trazem muitas mensagens, nos esclarecendo, para que possamos não cometer esses atos, não falar que somos a favor dessa punição. Não temos esse direito. O nosso direito e o nosso dever é aprender e treinar cada vez mais o amor pelos nossos irmãos, para que possamos ser merecedores do amor do nosso Pai, que é sem tamanho, que é misericordioso com todos os seus filhos, dando oportunidades, como já sabemos, que as reencarnações são as nossas oportunidades para que possamos resgatar aqueles débitos que deixamos lá atrás. E aí tem uma nota que diz assim: definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna e os costumes dos povos se modificam através da evolução em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito de relatividade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. O homem intui cada vez mais, de maneira mais clara, as leis divinas da moral, na proporção em que progride. Os seus costumes se depuram e a sua moral se harmoniza com essas leis superiores. E é com isso que nós vamos pensar, refletir, se queremos o perdão para os nossos erros, por que não vamos entender que o nosso irmão erra e que ele também se arrepende? Pode não ser de imediato, mas um dia ele vai se arrepender, porque já sabemos que todos, mesmo aqueles espíritos mais ligados ao mal, um dia se cansam e querem evoluir. E o Pai, com a sua infinita misericórdia, dá oportunidade a todos. E que possamos, com esse entendimento, evoluir cada vez mais para contribuirmos que essa punição, essa penalidade, esse pensamento de que podemos aplicar a pena de morte seja totalmente banida das leis penais de todos os países, de todos os pensamentos, que só assim nos mostraremos dignos desse amor, desse Pai
desse irmão Jesus que só quer o nosso melhor. Que possamos refletir sobre tudo que foi estudado hoje e que o Pai, na sua infinita bondade, nos ampare e nos auxilie na nossa melhoria. Graças a Deus. Bom dia a todos, eu sou Fátima Queiroz e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudar os itens 7 e 8, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, vamos começar lendo essa passagem. Convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Esse texto está em Lucas, capítulo 14, itens 12 a 15. Esse trecho vem em sequência à parábola que trata do banquete, onde alguns são convidados e todos recusam. Então, Jesus traz essa ideia, né, de convidar aqueles que são os excluídos, aqueles que estão famintos, os que são marginalizados, aqueles que estão em situação de necessidade. E traz a ideia aqui da questão da retribuição. É importante a gente pontuar, né, que o banquete, o festim, ele representa o reino de Deus, né? E Kardec também traz a ideia de que esse festim seria a participação na abundância de que desfrutais. Então é importante que a gente hoje, na nossa atualidade, a gente reflita quem são esses excluídos, quem são esses pobres, estropiados, os coxos e os cegos. Literalmente, né, a interpretação literal, ela já nos indica, né, que são aqueles que vivem algum nível de necessidade material, de dificuldade física. Então, esses são sempre merecedores da nossa atenção, da nossa assistência, da nossa benevolência. Mas a gente também pode ampliar essa interpretação para aqueles que sofrem infortúnios ocultos, para aqueles que não se apresentam à primeira vista como alguém que traz uma necessidade, para aqueles que estão no seio da nossa família e, portanto, nós também temos
além de um dever, né, em razão da nossa convivência, mas também uma necessidade de atendê-los com a caridade, da paciência, do exemplo, da educação, das condições de formação da melhor forma possível, né? E que a gente também possa estar aprendendo com eles, porque muitas vezes nós somos esses, né? Esses estropiados. Em quantos momentos nós não precisamos também da assistência, do cuidado, do carinho daqueles que convivem conosco. Outro aspecto importante para nós pensarmos aqui, que Jesus não estava aqui negando a fraternidade. É importante termos amigos, é importante estarmos em comunhão com as pessoas queridas, né, que fazem parte da nossa, são os nossos afetos, né? Mas ele chama a atenção de que a gente não se limite a esses convidados, que são aqueles que nós temos afeto, eles já são naturalmente convidados, né? A gente já tem uma porta aberta para eles, né? Mas aqueles que não podem retribuir, aqueles que a gente não pode esperar, mesmo quando a gente pensa na caridade não material, nem sempre nós vamos receber a gratidão, o reconhecimento, e isso é que é importante quando a gente pensa numa atitude de caridade, é esse dar sem esperar retribuição. É interessante também nós pensarmos que quando ele fala, né, da recompensa, né, no trecho original, na realidade nós já estamos recebendo, porque a oportunidade da criação por Deus, a oportunidade da reencarnação para termos novas experiências, nós já estamos sendo recompensados, né? E essa perspectiva de que nós a cada dia estaremos com novas possibilidades de melhoria. Então hoje o bem que nós fizermos, ela vai resultar numa melhoria de condição pessoal, em termos de evolução moral, de outras circunstâncias. Então, nós já vivemos naturalmente essa condição de também estar sendo assistido por Deus. Então, nós já estamos recebendo uma recompensa, talvez nem em razão do bem que tenhamos feito, mas é importante a gente não esquecer disso, né, desse sentimento de gratidão a Deus. Como eu vou poder pagar a Deus tudo que Ele faz por mim? Não é? Então, é importante nós pensarmos nisso, porque o Livro dos Espíritos, ele trata, lá no capítulo da perfeição moral, ele trata bastante, em algumas questões, sobre o interesse pessoal, né? Que o interesse pessoal é o mais característico sinal de imperfeição. Porque o interesse pessoal, ele vai nos levar às situações de egoísmo, de manipulação, de vaidade, orgulho. Se nós avaliarmos as situações que nos envolvem e que a gente reconhece que ainda age voltada para essas questões que eu abordei, a gente vai ver sempre que há um interesse pessoal. Então, quando Jesus fala desse convite, né, sem esperar retribuição, ele está trazendo à tona a necessidade
de nós não termos essas expectativas quando nós nos relacionamos com as pessoas. E porque os sentimentos verdadeiros, eles não são mercadorias, né? Quando a gente tem um sentimento verdadeiro, age com desinteresse, esses são alimentos que nutrem a nossa alma. Então, toda vez que a gente percebe o que move, né, a minha relação com alguém, seja ela de amizade, seja ela no campo de trabalho, na família, como é o meu comportamento diante dessa amizade, diante dessa relação? Eu estou ali por algum tipo de interesse, às vezes não interesse só material. E às vezes a gente tem uma expectativa também de que a gente possa fazer essa troca com Deus. Que eu vou fazer o bem para que isso depois retorne para mim. Então já existe um interesse, já não é espontâneo, já não é autêntico. Então, aqui um outro aspecto, na segunda linha ali, o bem deve ser feito por caridade, isto é, com desinteresse. Essas são as respostas contidas no Livro dos Espíritos em relação a essas questões que estão ao lado ali assinaladas, né? E o outro trecho é aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, essa intenção, é claro que isso vai se tornar um hábito. Inicialmente, a gente pode ser até que a gente faça o bem calculando mesmo, né? Ou vamos dizer assim, por se sentir no dever de praticar o bem, por se sentir impelido, né? Ou compelido a ter uma atitude mais generosa de fraternidade, de acolhimento. Mas com o passar das experiências, é importante que a gente crie esse hábito de estar desvinculando qualquer forma de expectativa de retribuição. Então, para que a gente possa promover autênticos encontros, providos de sinceridade e boas intenções, mas para isso é preciso que a gente seja honesto conosco, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos propósitos de franqueza, de autenticidade. Porque não adianta nós nos enganar, não é? E se nós pararmos para refletir nessas relações que nós estabelecemos, nós vamos então perceber aquilo que é natural, desinteressado, que tem um propósito real no bem, daquilo que tem algum tipo de interesse por trás. Então a caridade, ela não pode ou não deve, né, estar atrelado a esse tipo de postura diante da necessidade alheia. E isso para qualquer forma, né, de prática do bem. Kardec afirma no Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método, no item 28, que a caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, para nós, né, a caridade é sempre algo
em que nós nos devemos deter. No sentido de que, como se dizer cristão se nós não estivermos voltados para esse amor em ação? A caridade traz a questão do amor incondicional, onde a gente deve estender o nosso olhar não só àqueles que compartilham da nossa convivência, como nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão vinculados a nós por um afeto natural pela convivência, mas também àqueles que estão numa situação de privação qualquer, como nós já conversamos anteriormente. E a caridade, ela feita por benevolência, sem ostentação, sem esse interesse do reconhecimento alheio, ela é importante que ela seja envolta, né, numa sincera cordialidade, porque além da preocupação que nós temos que ter com a nossa conduta nessa possibilidade de ajuda, nós também temos que ter a preocupação pela forma como nós realizamos essa ajuda. Emmanuel traz no livro A Religião dos Espíritos, num dos textos, que ele vai falar que Chico organizou, né, como a beneficência escondida. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Que eu retenho? Alguns vão reter o tempo, alguns têm a condição material, alguns têm a inteligência, outros têm a possibilidade de convivência com os seus subordinados, com os que lhe prestam algum serviço. Então, todos nós, de alguma forma, temos relações com outras pessoas e que muitas vezes a gente não presta atenção na necessidade que cada uma dessas pessoas elas trazem consigo. Então, do que eu tenho, como eu posso transformar isso em auxílio desinteressado, em auxílio verdadeiro, espontâneo, que revele a cordialidade, o bom exemplo, a possibilidade de minimizar o sofrimento, de possibilitar um aprendizado para mim e para o outro. Então, como eu posso trazer essa caridade para o meu dia a dia, não só para aqueles que convivem naturalmente conosco, né, que são os nossos familiares, e muitas vezes são esses os que mais são necessitados, e às vezes a gente não presta atenção nisso, a gente quer fazer caridade para o que está fora e deixa de perceber aquele que está sob o mesmo teto, com graves dores, com graves necessidades. Então, todos nós trazemos esses questionamentos dentro de nós. Nós todos que estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, que estamos estudando a doutrina espírita, nós passamos por esses dilemas, nós passamos por esses desafios diários que nos chamam a atenção para que a gente não se distraia, porque a gente se distrai, é natural. Por isso que a gente precisa estar estudando, ouvindo, lendo, para que a gente possa ir sendo nutrido de boas ideias,
de bons sentimentos, de bons procedimentos, porque nós ainda estamos nesse caminho. Então, quando nós pensamos nesses irmãos, né, nossos, em Deus, né, como filhos de Deus, como nós, cada um com o seu desafio. Então, nós precisamos nos pensar também, eu estou aceitando ajuda quando eu preciso. Eu tenho a humildade de buscar ajuda, de pedir ajuda. Porque às vezes a gente se coloca numa condição de que é aquele que pode dar, mas não se coloca na condição daquele que humildemente também precisa ser ajudado. E além disso, né, a gente poder dar de nós mesmos aos nossos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Então vamos terminar por aqui, deixando esses pensamentos, né, de Emmanuel conosco, que possamos ter, né, uma boa reflexão a respeito desses ensinamentos que partilhamos no dia de hoje. Fiquem em paz. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Catuíde, todas as falanges que envolvem os trabalhos no Centro Espírita Miguel, ao encerrarmos a reunião da manhã de hoje, queremos agradecer pela oportunidade do trabalho, do estudo, pelo amparo desde o momento da formulação dos estudos feitos nessa manhã até a sua realização. Que nós possamos ser dignos dessa assistência permanente, desse cuidado, desse carinho que sabemos que nunca nos faltam, que sempre nos fortalece, nos encoraja, nos dá um bom ânimo para prosseguirmos na luta diária diante das situações que se nos apresentam. Nós pedimos também por todos aqueles que estão passando por privações, por dilemas, dúvidas, desafios, que possam também se sentir amparados nesse dia, em todos os dias, que aqueles que ainda não te conhecem, Jesus, possam de alguma forma serem envolvidos por pensamentos no bem e perceberem a tua presença junto deles, mesmo que ainda não reconheçam de onde vem. Que a tua luz envolva, Jesus, os governantes, todos aqueles que têm um poder de decisão diante da justiça social, dos infortúnios que afetam as populações, para que tenhamos sempre a fraternidade, o espírito de ajuda, de melhores condições para todos. E assim pedimos a permissão para encerrar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus.
raios de luz que saem de suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Flores e ramos que saúdam, passos que vêm de longe pra curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá o amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá o amor. Espírito
chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos todos agora levar nosso pensamento ao Pai, a Deus. Agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de ensinamento, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, que podemos aplicar e cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, todos bem? O nosso tema do estudo de hoje é a realeza de Jesus. Mas o que é realeza? Realeza pode estar relacionado àquele que pertence a uma família real, como nas histórias que ouvimos de príncipes, princesas, reis e rainhas. Alguns países ainda têm uma família real. Mas quando a gente fala na realeza de Jesus, será que é isso que a gente se refere? Bem, tendo sido perguntado, Jesus disse que sim, era rei, mas seu reino não era deste mundo. O que será que Jesus queria dizer com isso? De Jesus emanava uma linda luz. A realeza de Jesus vinha da sua grandeza espiritual, da sua amorosidade, dos seus ensinamentos, de todo o bem que ele nos ensinou. Quando dizemos que a realeza de Jesus emana da sua grandeza espiritual, dizemos que, como espírito imortal, ele aprendeu muito a respeito de dignidade, amorosidade, cuidado com o próximo, e isso tudo ele nos ensinou. Então, a sua grandeza espiritual emana da sua presença. Essa é a realeza de Jesus, mas vamos entender um pouquinho mais a respeito com a história a seguir. Jesus, o governador da terra. Desde os princípios do nosso planeta, esteve Jesus acompanhando o nosso crescimento. Espírito crístico, em contato direto com Deus, o amor de Jesus esteve conduzindo nosso planeta desde os primeiros passos no seio da nebulosa estelar. No princípio, o planeta Terra era uma esfera quentíssima, onde os seus elementos viviam em grande confusão. Com o passar dos milhões de anos, os elementos foram se estruturando de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo olhava e administrava com seu imenso amor. Quando os elementos do planeta Terra se estabilizaram, lá no fundo dos oceanos, surgiram as primeiras formas de vida, tão pequenininhas e simples. As eras foram passando e as formas de vida foram ficando cada vez mais complexas, até que os primeiros seres pudessem sair das águas e viver na superfície.
Tempos foram passando, as formas de vida foram evoluindo, conquistando todos os espaços do planeta Terra. De pouco em pouco, Jesus preparava o nosso planetinha para receber um aluno muito especial, o ser humano, que aqui nasceria para crescer em inteligência e amor. À medida que o ser humano crescia, as primeiras aldeias foram sendo criadas, depois as primeiras civilizações. A inteligência dos seres humanos se desenvolviam, grandes civilizações deixaram a sua marca na humanidade, contribuindo para a evolução dos espíritos que aqui viviam. E Jesus, em sua infinita bondade, ao longo de toda a história da humanidade, nunca deixou de enviar seus grandes missionários, espíritos de luz, para auxiliar todos os seres humanos que aqui aprendem e aqui evoluem. Desde o princípio da humanidade, Jesus cuida de nosso planeta. Seu amor é tão grandioso que Ele mesmo desceu das suas alturas celestes até o nosso planetinha ainda tão cheio de sofrimentos, só para nos ensinar os caminhos da bondade, do amor e da evolução espiritual. Jesus é o Cristo de Deus, Espírito mais puro que já pôde pisar na terra, escolhido por Deus nosso Pai para governar este planeta e conduzir todos nós. E assim Ele espera que cada um de nós sigamos os seus ensinamentos e aprendamos a amar toda a humanidade como Ele, Jesus, nos amou. E aí, crianças? O que vocês sentiram assistindo esse vídeo? Dá uma emoção, né? Saber que Jesus é o governador da Terra, o governador espiritual, esteve presente na formação do nosso planeta. Nossa, dá até para sentir o quanto ele é evoluído, não é mesmo? Pois é. Ele já era construtor do planeta Terra quando sequer a vida nele se apresentava. Com todo esse poder espiritual, nos perguntamos, por que ele não utilizou da sua superioridade para salvar ele mesmo? Foi isso que Pilatos, o governador da província da Judéia, perguntou a Jesus antes dele ser crucificado. Se és o Cristo, por que você não salva você mesmo? Pois é quando se tratava dele mesmo, ele renunciava de todos os poderes. Ali, ele queria fazer cumprir sua missão aqui no nosso planeta. E na aparente derrota humana, o Evangelho, a história de Jesus, tinha sido implantado na Terra. E toda essa história é Deus falando conosco através de Jesus. Ele enviou seu Filho para ser o nosso modelo de humanidade. Jesus mesmo falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que quando Deus nos criou, criou também o nosso livre-arbítrio. E a gente tem a escolha de qual caminho seguir. Mas Ele nos deu o caminho, o modelo que é Jesus. Erramos ainda muito, mas nos esforçamos para seguirmos os exemplos da vida de Jesus, que nos leva para uma vida de amor ao próximo, a nós mesmos. Jesus é um modelo de humanidade que Deus projetou para a Terra. E a cada encarnação vamos nos tornando mais humanos, até um dia nos tornarmos espíritos puros. Agora a gente entende o porquê estudar a realeza de Jesus. É para entendermos aonde vamos chegar,
o que Ele espera de nós e plantarmos o reino de Deus em nossos corações. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Agora chegou o nosso momento da atividade. Vamos jogar um joguinho para descobrirmos qual é a verdadeira realeza. Vamos lá? Como é que funciona esse jogo? Aqui a gente tem algumas palavras e a gente vai associar se é a realeza de Jesus ou se é a realeza terrestre, aquela que a gente conhece aqui na Terra. Vamos começar? Humildade. Humildade foi um gesto que foi empregado por Jesus em toda a sua vida. Então, essa palavra, esse significado, exemplifica a realeza de Jesus, que é aquela realeza moral. Amor. Vimos no estudo de hoje, na história e também na explicação com a tia Olívia, que Jesus nos ama tanto que participou e ainda participa como um governador da terra. Esse sentimento com certeza exemplifica a realeza de Jesus. Agora, tesouro. Esse tesouro, esse baú cheio de moedas. Isso não parece ser parecido com Jesus. Então, vamos associar a realeza terrestre. Joias, como a coroa. Jesus não usava coroa. Essas joias exemplificam também a nossa realeza terrestre. Aquilo que nós entendemos como realeza aqui na Terra. Fé. Fé é um sentimento que Jesus nos ensinou a ter e ele também exemplificou em diversas passagens. Fé com Deus e fé também em nós, na humanidade, que um dia nós conseguiríamos progredir. Caridade. Caridade com os outros. Isso com certeza exemplifica a realeza moral de Jesus. Então, todos esses sentimentos, humildade, amor, fé e caridade, são só alguns exemplos da realeza moral de Jesus. Aquela realeza que nós queremos alcançar para estarmos mais pertinho deles, para sermos espíritos puros, espíritos elevados, que estamos tentando construir pouco a pouco. Vamos ver essas duas últimas que faltaram? Castelos. Castelos são ocupados pela essa realeza terrestre aqui, nossa. E também o trono, que é onde o rei normalmente ocupa. Bom, então temos aqui esse conjunto de palavras que representam a nossa realeza terrestre. Aquela realeza que é material, que quando a gente desencarna, não levamos nada disso. Vamos enviar as respostas para ver se a gente acertou? Acertamos tudo. Não esqueçam que o link dessa atividade vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Beijo em todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! E assim, fechando os olhos, acalmando o nosso coração, vamos agradecer ao nosso irmão maior, nosso amigo, companheiro, governador espiritual dessa grande casa-escola que é o nosso planeta Terra. Queremos agradecer a oportunidade que Deus nos concede de viver mais uma vez, mais um dia, mais uma encarnação.
para nos reajustarmos com a lei. E Jesus está ao nosso lado, nos auxiliando a sermos pessoas cada vez melhores, a buscarmos a nossa angelitude através dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas atitudes. E Jesus, com suas mãos magnânimas, que moldou esse nosso planeta para nos dar todas as oportunidades de que precisamos para vencer a nós mesmos. Queremos agradecer a todo esse amor que Ele tem por nós. Então, que possamos distribuir todo esse amor entre os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade.